E aí pessoal, tudo bem? Então voltando aos estudos 2015, redação, preparando para escrever muito, que esse é o teu ano, tá bom? Vamos falar hoje de um tema que é muito importante para a gente começar a escrever redações, que é o que é um problema na redação? A redação, como vocês sabem, ela é nada mais do que uma escrita que tem que estar elaborada por um problema. Por isso, a gente vai falar o que é um problema, tá? Existe problema psicológico, o problema matemático e os mais variados tipos de problema, dependendo da ciência que a gente for falar, tá? Vamos tratar aqui o que é um problema para filosofia e para sociologia também. Olha só, problema para filosofia é qualquer situação que inclua a possibilidade de uma alternativa. Muito importante isso. Não deve ser confundido com a dúvida, que é uma questão do ser, uma confusão de crença do mesmo. Ao ser solucionada, a dúvida se torna crença ou descrença. O problema, por sua vez, ao ser solucionado, não deixa de ocorrer, necessariamente, dando origem ao conceito de problematicidade. Problema é a constatação de que um fenômeno observado não tem sentido único. Ele pode ser confeccionado por várias alternativas. Importante quando a gente vai fazer uma redação, quando a gente vai receber a proposta de redação, seja do Enem ou da universidade que você vai fazer o vestibular, é eu olhar para todos aqueles textos que estão compondo, os textos motivadores, e conseguir de alguma forma achar um problema. E o que seria achar um problema numa proposta de redação? Ver possibilidades alternativas. Sempre qualquer prova, por exemplo, do Enem ou qualquer prova de vestibular vai trazer possibilidades de alternativas. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, uma questão, uma proposta de redação que vai trazer obesidade. Obesidade é um problema porque a gente consegue ver variadas alternativas e pensar em soluções e dialogar com esse problema, né? A gente consegue, de alguma forma, ver alternativas. Então, para a gente resumir o que é um problema é ver alternativas. Sempre na postura de vestibulando, não só em redação, mas como qualquer matéria, é a gente ver, dialogar para tentar achar essas alternativas. Na escrita, esse é o principal e esse que deve ser o objetivo de escrever um texto dissertativo argumentativo, que é cobrado no Enem e na maioria dos vestibulares, tá bom? Vamos agora ver uma série de problemas, tentar identificar os problemas de algumas imagens, assim como a gente pode fazer também em textos. Essa imagem aqui, por exemplo, é muito fácil a gente ver um problema, ou seja, é muito fácil a gente dialogar e ver alternativas para esse problema aqui. A gente consegue ver uma mulher que é negra e ali diz bolsa 32 euros e bem pequeno diz assim, comida para uma semana, 4 euros. Né? Então é muito importante a gente ver isso aqui e achar um problema. E claro que a maioria, das pessoas que assistem esse vídeo vão conseguir ver um problema. Por quê? Porque é muito fácil quando a gente se distancia. Certo? Provavelmente isso aqui, pelo que está montando o cenário, pode ser a África, pode ser algum lugar que não é distante. Então, como é distante de mim, eu consigo ver o problema. Agora, quando o problema é sobre a minha realidade, sobre a realidade brasileira, fica muito mais difícil de identificar o problema. Tá? Vamos seguindo adiante, por exemplo. Fique de olho na quantidade de açúcar que você consome. Aqui já tem explícito qual é o problema, que o açúcar é um problema. E aqui fala das colheres de açúcar. Aqui, por exemplo, chá, nós temos sucos, nós temos achocolatado, nós temos refrigerante, tudo as quantidades de açúcar que tem cada um. Né? Aqui a gente já começa a dialogar e começa a achar um pouco mais difícil. Por quê? De alguma forma, em algum momento da vida, a gente já consumiu isso. A gente se coloca na posição de alguém que está cometendo um erro ou que está dentro do problema. E a gente sabe ver que isso é um problema porque existem alternativas.
Por exemplo, suco natural, coisas mais naturais que não vão estar enganando a gente na questão do açúcar, tá bom? Então, aqui o problema é fácil de visualização também, mas começa a ficar um pouco mais difícil. Numa proposta de redação, ele vai ser muito mais difícil, a gente vai ter que olhar para os textos motivadores e ver o que o Enem ou a universidade quer. E por fim, para a gente encerrar, nós temos aqui um desenho de um artista que eu gosto muito, que é o do Paweł Kuczynski, que é polonês. E pode ser muita coisa, a gente pode olhar isso aqui e tentar procurar o problema, ver alternativas também. Por exemplo, nós temos aqui um genuflexório, que é para a pessoa se ajoelhar e rezar, e temos uma Bíblia aqui, temos um caixa eletrônico e a parede. Isso pode nos pensar o dinheiro que as pessoas dão para a igreja, a gente pode pensar também a questão do dinheiro como uma religião, né? Tudo a gente consegue analisar esses problemas, porque a gente consegue ver alternativas também. Quais são as alternativas em relação à religião? Quais são as alternativas para não consumir tanto? Isso tudo tem que ser pensado e tem que ser problematizado na hora da redação. Então, problematizar é discutir o problema e também achar alternativas. Tá bom, gente? Então, nossa aula se encerrou com a tela preta aqui e nós continuamos vendo aqui no Aula D. Bons estudos e não deixe de assistir as nossas aulas. Até mais! Náuseas para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido. Galera,